Opa! Agora sim, Torão. Estamos juntos. Que bom, Tá que boa a bom. câmera assim? Tá ótimo, Torão, tá ótimo. Tudo bem aí? Tudo bem, querido. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu, todo meu. E é uma honra muito grande falar com você, fazer essa live com você aqui. Apanhamos aqui, mas eu falo, a tecnologia tá batendo em todo mundo, né? Não tem jeito, né? Às vezes ela dá esses pegas na gente, essas surpresas, mas você deu a ideia genial de ligar tudo, fechar tudo e ligar de novo, e rolou. Aí funcionou. É isso aí. A gente Tamo tem junto. tentativa e erro e acerto aí, vamos indo. Enquanto você não conseguir entrar, eu fiz a propaganda do teu livro já Opa! mostrei aqui o livro de habeas corpus, tal. Ó, mas tem a Deixa, segunda deixa. edição. Ó, e agora tá saindo a terceira. Aí sim, excepcional, excepcional. Turon, eu não vou criar nenhum formalismo aqui, tá? A gente está aqui, você é extremamente conhecido no Brasil e fora do Brasil, então eu acho que dispensa ficar aqui com grandes introduções. Apresentação. Eu queria, como nós conversamos ontem, falar do habeas corpus, mas pegar um ponto específico, até porque falar de habeas corpus a gente precisaria de uma semana de live, né? Mas É, falar da questão da utilização do habeas corpus substitutivo. Lembrando que a gente tem uma larga utilização do habeas corpus substitutivo e uma larga refração dos tribunais com relação a ele. A tua experiência é muito vasta, tanto no âmbito acadêmico, mas também no âmbito prático, profissional, né? E claro. aí, daria para a gente falar assim, em casos de necessidade de utilização do habeas corpus como substitutivo ao recurso ordinário? Então vamos lá, vamos separar por partes, porque eu acho que essa conversa ela tem dois lados. Um lado é o manejo do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional, e o outro Sim. lado é o manejo do habeas corpus como substitutivo de recursos. De Por recursos. exemplo, a Perfeito. apelação, às vezes impetrado concomitantemente a uma apelação, ou mesmo Sim. a um recurso extraordinário ou especial. E às Até vezes, revisão criminal. isso, até mesmo no lugar de uma revisão criminal. Então, eu vou começar com a primeira parte, que tem a ver com o manejo do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional, que me Ok. parece a mais importante nesse contexto. E o que é que eu queria lembrar? Eu queria lembrar que o ato institucional número 6 é que introduziu na Carta de 69 a proibição de se manejar o habeas corpus substitutivo do recurso. Eu vou ler para as pessoas e eu acho que melhor impossível, quer ver? E eu acho que aí vai ficar claro, eu penso que aí vai ficar claro como é que se colocou a coisa. O artigo 114 da Constituição anterior, a de 69, que é a emenda número 2, na verdade, dizia o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso ordinário, letra A, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais, quando denegatória a decisão. Lembrando que naquela época o Tribunal Federal não era que nem hoje os regionais federais, era só o Sim. Tribunal Federal de Recursos, De não é? recurso. Sim. Então vamos lá. Julgar os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais, quando denegatória a decisão, não podendo o recurso ser substituído por pedido originário. Então, é um tema muito tranquilo. E o ministro Moreira Alves, num julgamento posterior à Constituição de 88, eu vou dar um número, porque é um recurso em habeas corpus que vale a pena ser lido, é o RHC Uhum. 67888. 67788. Corrigindo, 67788. O que disse o ministro Moreira Alves naquele julgamento? Ele diz que a partir da Constituição de 46,
ou pelo menos a partir de 1951, 1951, sempre se entendeu possível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. E aqui eu quero fazer uma pequena digressão com um caráter eminentemente prático para as pessoas entenderem. Para o advogado, é muito mais fácil interpor apenas um recurso ordinário, porque todos os documentos estão lá, o trabalho dele é muito menor. Mas por que o advogado manejava o habeas corpus substitutivo do recurso? É preciso entender a razão para a gente compreender a dinâmica como um todo. Veja, naquele tempo, os acórdãos eram datilografados. Então, o desembargador preparava o voto por escrito à mão ou datilografava na sua casa, levava o voto. Se o voto era acolhido, ele se transformava em voto condutor, em acórdão. Aí ia para a sessão de datilografia. Eu me lembro, tinha uma sala no antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, com mais de 40 datilógrafos, todo lá, blá, 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 blá. Aí ia redigido para o relator, eventualmente tinha erros, voltava para o relator, aí ele assinava, ia para a sessão de registro do acórdão, aí ia a publicação. Só isso levava às vezes 2 meses. E o cara preso, e o sujeito preso. Aí publicava o acórdão, razões, contra-razões de recurso ordinário, ia para o despacho, a presidência do Tribunal de Alçada ou de Justiça. Naquela época era a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça. Isso, esse despacho levava no mínimo uma semana para mandar subir. Subia, ia de caminhão, de ônibus, sei lá como ia, levava. Como ia por malote, é verdade. Claro, como dizem os alemães, levava um puta tempo. Todo mundo me entendeu. E você, advogado, tinha a família do preso no seu cangote. Doutor, e aí, e aí? Você perdia o habeas corpus aqui, juntava uma certidão, print, o que fosse, de que a ordem foi denegada e ia para o Supremo. Ou, eventualmente, se já estivéssemos em 89, até a corte se instalar, etc. e tal, para o STJ. Por uma questão de celeridade. E o que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos no seu artigo 25? Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido, ou a qualquer outro recurso efetivo perante os tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. Proteção judicial efetiva, que se buscava como? Tendo mais trabalho para o advogado, mas para ter uma proteção rápida e efetiva. Uma resposta. Para o sujeito não amargar na cadeia. Muito bem. Vem a Constituição de 88 e não repete a proibição existente na carta anterior. Eu falo carta porque é uma carta imposta, não é uma Constituição. Sim. Então, o que disse o Pleno do Supremo Tribunal Federal nesse RHC, Recurso em Habeas Corpus, 67788? Diz o seguinte, que um elementar processo de exegese leva à conclusão de que, não havendo repetição da proibição, entende-se que é permitido o manejo do habeas corpus. Ou seja, é óbvio que se a Constituição Democrática de 88 não impediu, não colocou o óbice, é porque esse óbice não existe mais. E a partir de 88, os advogados voltaram a impetrar habeas corpus substitutivo do recurso. Aí aconteceu o seguinte, inundou o Supremo Tribunal Federal de habeas corpus. E o ministro Marco Aurélio, com toda honestidade, no habeas corpus 109.956, lembrou de dizer que a Constituição previa o recurso em habeas corpus. Mas quem lê o voto dele
vai perceber que não são razões de natureza dogmática, jurídico-científica, nada disso. Há um problema funcional de excesso de processos que é revelado aí, e ele diz, olha, não se pode conhecer de habeas corpus manejado em substituição ao recurso ordinário constitucional previsto na Constituição. O advogado Antônio Cláudio Maris e outros foram em caravana no gabinete do ministro Marco Aurélio mostrar a irrazoabilidade, a iniquidade, a injustiça desse entendimento. E o ministro Marco Aurélio, ele volta atrás. E no habeas corpus 115.601, ele diz não. Quando estiver em jogo a questão da liberdade diretamente considerada, claro, eu posso ter um habeas corpus que se discuta a inépcia da denúncia e não a prisão preventiva. Ele volta atrás e diz, não, cabe o manejo do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Do recurso ordinário. Bom, obrigado. Ele volta atrás, mas a turma não volta atrás. E essa questão vem sempre à baila. E o STJ, macaqueando, copiando acriticamente o entendimento supremo, repercute esse entendimento jurisprudencial que só vigorou na primeira turma, porque a segunda turma não aplicou em nenhum momento. A segunda turma sempre conheceu de habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, mas o STJ não, num primeiro momento, e durante bastante tempo, as duas turmas, quinta e sexta turmas, passaram a entender que não cabe o manejo do habeas substitutivo do recurso. Bom, essa matéria, ela foi objeto, no Supremo Tribunal Federal, de um reexame. E, no habeas corpus, em que era paciente o presidente Lula, habeas corpus 152.752, 152.752, o Pleno do Supremo, por maioria de votos, assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. Seria de se pensar, meu querido Paulo Sérgio, meus amigos que nos acompanham aqui, que o STJ, macaqueando de novo, voltasse atrás. Uma coisa engraçada, quando se tratou naquele famigerado habeas corpus 126, não sei quanto, de mandar prender logo após o julgamento só para não deixar passar, 126.292, quando se tratou de mandar prender logo após o julgamento de segunda instância, todo mundo copiou. Mas quando se trata de estabelecer uma garantia em favor do cidadão, aí não, aí há resistência. Mas, a bem da verdade, mesmo antes do julgamento desse habeas corpus 152.752, a sexta turma, por meio de um processo iniciado pelo ministro Rogério Schietti Machado, parou de fazer aquele absurdo que era não conhecer, mas conceder de ofício, entre parênteses agora, nos termos em que pedido, o que é uma coisa de louco, né? Não tem lógica nenhuma. É assim, se fosse para conceder a ordem, não concedia, não conhecia, mas concedia de ofício, nos termos em que pedido, que é um absurdo. Eu concedo de ofício quando não me foi pedido. Ali é pedido. Quer dizer, faz-se uma ginástica absurda. Disse não haver pressuposto processual para conhecimento, mas como o artigo 654, parágrafo 2º, autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ele concede de ofício. Mas na prática, na grande maioria das vezes, não conhece e nega de ofício. Sim. O que acaba prejudicando enormemente a pessoa, não é? Bom, apesar de o Supremo Tribunal Federal, o Pleno, ter decidido, bem ou mal, mal ou bem, por maioria de votos que seja, que se pode manejar o habeas substitutivo,
O STJ, na sua quinta turma, persiste no entendimento antigo. E pior, agora, recentemente, num caso julgado pelo STJ, na sessão, eles firmaram o entendimento de que não cabe o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Houve uma grande briga lá, houve uma grande discussão. Eu não tenho aqui agora o número do habeas corpus no qual a terceira sessão discutiu isso. Vamos ver se eu acho fácil aqui. Bom, depois eu procuro e dou o número para os amigos, mas o que é importante é o seguinte: terceira sessão, por maioria, escassa maioria, num bloco os juízes da quinta turma, no outro bloco os juízes da sexta turma, reafirmaram a ideia de que não pode impetrar habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. É lamentável. E eu escrevi até um artigo no Conjur sobre isso, mostrando a irracionalidade deste entendimento. Que, na verdade, briga não só com a autoridade do julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas em termos de uma interpretação sistemática, histórico-sistemática da Constituição, não se justifica essa vedação, senão por uma questão de capricho e arbitrariedade. É isso. Nós temos dois pontos que eu acho que merece um comentário. Primeiro, que embora não exista mais o sistema de datilografia, aquele sistema arcaico que existia, ainda assim, com todo o sistema eletrônico, é muito mais moroso a subida de um recurso ordinário constitucional do que a impetração de um habeas corpus. Correto. Somente o trâmite da coordenadoria de recursos, a resposta, ainda que tudo seja feito de forma eletrônica, demora dias, se não um mês, para subir. E o habeas corpus, você automaticamente, hoje no teu escritório, você apertou o Enter, está lá. E ele vai ser distribuído em algumas horas e pode ser apreciado. Se a gente está falando de liberdade, e esse é o ponto central de um habeas corpus, né, eu não vejo uma outra lógica senão dar uma resposta séria, que é justamente o que o próprio Marco Aurélio afirmou lá em 91, quando ele voltou atrás. Né? E depois o ministro Gilmar Mendes também, nessa última discussão que você mencionou, ele explicita isso de forma muito clara no voto dele, de que não vamos ficar aqui procurando respostas processuais, porque o que está em jogo aqui é liberdade, precisa de uma resposta rápida. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é a questão dos filtros criados pelos tribunais para tentar conter a enxurrada de trabalho, de habeas corpus, que eu acho que é um problema existente, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, mas não se pode bloquear direitos para que se funcionalize o tribunal de uma forma cerceando de direitos. Então, eu acho que esses dois pontos merecem comentários aí, Toron, por favor. Olha, o primeiro ponto é autoexplicativo, quer dizer, absolutamente correta a sua observação, no sentido de que mesmo hoje, não havendo essa coisa da datilografia de acordo, mesmo hoje a movimentação de um recurso demora. Sim. E, obviamente, é mais rápida a impetração diretamente no tribunal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele merece a nossa meditação, porque é lícito ao tribunal criar filtros atingindo e restringindo uma garantia do porte do habeas corpus? Uma garantia constitucional, qualquer que seja ela. Aqui nós estamos diante daquilo que se chamou, e de forma clara, de jurisprudência defensiva. É vergonhoso que se queira obstar o acesso ao tribunal com um filtro tão pueril, na verdade, como este, o de impedir o manejo do habeas corpus substitutivo do recurso. Isso foi dito há muitos anos, Paulo Sérgio, por um ex-presidente do STJ,
que cunhou essa expressão, esqueço o nome dele agora, jurisprudência defensiva. É isso que nós temos aí, claramente, escancaradamente. E isso é intolerável. Aí vem o pior. Agora eles deram de julgar monocraticamente o teu habeas corpus. Aí você diz, não, a ofensa ao princípio de colegialidade, da colegialidade. Não, de modo nenhum. Você agrava e você tem a colegialidade. O problema é o seguinte, que quando você agrava e tem a colegialidade, você não tem a sustentação oral. E no Supremo fazem pior. Colocam no maldito plenário virtual, você não pode nem interferir, nem saber se houve discussão, nem nada. Então esse é um problema muito sério. Nós e a OAB tem que estar atenta para isso. É incompreensível, Paulo Sérgio, chama a atenção de você, que no Código de Processo Civil, artigo 937, se admita a sustentação oral. Veja você que coisa interessante. O artigo 937 admite a sustentação oral nos casos, veja você que interessante, de ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, nos casos de agravo, em que monocraticamente se inadmitiu alguma dessas ações, se admite a sustentação oral no agravo. Parágrafo 3º do 937. E não se admite no habeas corpus. O Supremo decidiu isso recentemente num habeas corpus do Antônio Cláudio Maris. Depois de a segunda turma ter decidido que era possível, sim, se fazer sustentação oral. Eu mesmo me vali desse importante recurso da sustentação oral naquele famoso caso do habeas corpus do Bendini, que é o problema, o problema da cronologia da entrega dos memoriais. É o habeas corpus 157-627, em que eu pude explicar não apenas a violência ao contraditório, o cerceamento ao direito de defesa em falar ao mesmo tempo que o delator que me acusa, sem poder rebatê-lo. Então, a sustentação oral foi fundamental. E a não se admitir... Eu tive a felicidade de te acompanhar lá, Toron, no plenário. Eu estava no STJ e encontrei com o Renato, que é teu sócio, e o Renato me informou e eu terminei meu julgamento e corri para o STF e consegui pegar ali o rescaldo. Eu não devo ter te visto. Foi sensacional aquilo. Toron, ontem eu acompanhei o ministro Sebastião Reis no grande figura humana. Pois é, e ele explicitou justamente a preocupação dele, em especial com o habeas corpus e com a alegação do exacerbado número de habeas corpus. Ele disse que na segunda-feira ele recebeu 78 pedidos liminares. Ele e cada um dos outros ministros, vamos arredondar, 80 liminares em habeas corpus, o que é realmente um problema a ser enfrentado. Porém, o tribunal precisa se estruturar de alguma forma, aumentar o número de ministros, enfim... É esse o trabalho, e não você criar filtros, criar mecanismos para impedir o acesso. Me parece uma loucura isso. Bem colocado, e é bom lembrar que o habeas corpus, que o STJ nas origens, ele foi pensado para ter o dobro de ministros que ele tem. Tanto é verdade que os gabinetes dos ministros, eles são 2 gabinetes em um. Então ele precisaria ter o dobro de ministro. Quer dizer, porque você vai criar filtro, acaba com o tribunal. Não precisa de um tribunal cheio de filtros. Ele vai julgar o quê? Um tribunal assim, tão restritivo, tão amesquinhado, vai julgar o quê? Talvez seja melhor mesmo, e a gente precisa encarar de frente essa proposta, de duplicar aquele tribunal. Duplicar para que ele cumpra as funções constitucionais para as quais ele foi criado. Porque aí vem dizer, não, nós não estamos aqui para julgar habeas corpus. Estão sim. E no habeas corpus eles julgam as mesmas coisas que eles podem julgar no recurso especial. É bom sempre lembrar isso. Porque o que nós chamamos de constrangimento ilegal no habeas corpus é a negativa da aplicação de lei. Negativa da aplicação de lei que pode se dar pelo afastamento da aplicação de uma regra que favorece o agente, ou pela sua aplicação,
em caso em que ela não tem aplicação e agrava a situação. No primeiro caso, negativa de vigência direta. No segundo caso, negativa de vigência indireta. Em ambos os casos, eu vou concretizar para ficar mais fácil. Se o sujeito tinha em seu favor uma atenuante, porque ele confessou e ela não foi aplicada, eu tenho uma negativa de vigência ao artigo tal do Código Penal. Mas isso é um constrangimento ilegal também. Ou, se eu aplicar uma agravante a caso em que ela não é aplicável, também eu tenho um constrangimento ilegal. Ao fim e ao cabo, eu tenho aquilo que o ministro Moreira Alves, com toda a sua sabedoria, chamou de concorrência eletiva de meios processuais. E quem quiser saber onde o ministro Moreira Alves falou isso, já vai aqui para ficar registrado. Ele falou isso também no recurso em habeas corpus 67788. Agora, o que é importante dessa história? Afastar a ideia de que quando eles julgam habeas corpus não estão praticando, prestando a jurisdição que deveriam prestar, como foi dito aí por não sei quem. Sim, estão prestando jurisdição e da maior importância. Então, por que eu me valho do habeas corpus e não do recurso especial? Ou concomitantemente dos dois? Se eu tenho um réu preso, habeas corpus. Se eu tenho um réu solto, recurso especial. Esse é o caminho natural das coisas. Não é? Sim. Aliás, e nós acabamos... Desculpa, Toron. Nós, em São Paulo, acabamos sendo talvez o maior cliente do STJ por conta da estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal dito do mundo, das Américas. Não é por conta da estrutura, não. É por conta de uma ideologia altamente conservadora. Não tem nada a ver com estrutura. Eles desrespeitam. Mas é isso que eu estou falando. Ele tem estrutura, mas não tem a cabeça. Ele tem a estrutura, mas o pensamento dele é travado. Então, aqui é o maior exemplo de que não adianta ter um número de 300 e tantos desembargadores se eles contrariam até mesmo súmulas vinculantes, às vezes. Exatamente. É exatamente isso. Nós somos os produtores, nós, que eu digo, o Estado de São Paulo acaba sendo talvez o maior cliente do STJ por conta da mentalidade do nosso Tribunal de Justiça aqui. Agora, é engraçado. A gente não consegue consertar aqui e atrapalha lá, não tem como. Não tem como. Quer dizer, nós temos aqui uma jurisprudência, em geral, muito conservadora, que briga, às vezes, com as súmulas, entendimentos sumulados do STJ, e, obviamente, isso vai parar no STJ. Agora, veja você, Paulo Sérgio, o paradoxo, a crueldade da situação. Justamente quando as defensorias públicas começam a se estruturar mais, começam a levar o drama dos pobres para as cortes superiores, elas se fecham. Muito habeas corpus, é sua função julgar. Não escolheu ser ministro? Encara essa história. Se o tribunal precisa ter mais gente, o tribunal vai ter mais ministros. E precisa pensar isso. Eu queria fazer a lembrança aqui de um julgamento, de um habeas corpus, 110-118 da segunda turma, do qual foi relator o ministro Joaquim Barbosa, e nele vários ministros, Gilmar Mendes e Celso de Mello, chamaram atenção criticando a postura excessivamente restritiva quanto ao alcance do habeas corpus por parte do STJ. Vale a pena ler esse habeas corpus, 110-118, relator o ministro Joaquim Barbosa, que há nele uma condenação crítica a esse restritivismo, com perdão da palavra que nem existe, com esse caráter restritivo de inúmeras decisões do STJ. Para variar, essa era um caso da quinta turma também. E essa crítica que você lembrou de muita gente, justamente a Defensoria Pública que leva os anseios dos pobres, mas eu vou falar aqui um depoimento pessoal aqui, tá? Um testemunho aqui, Toron. Eu sei de inúmeros casos que vocês fazem, você no teu escritório faz
de forma pro bono, e que vocês brigam tanto quanto qualquer outro cliente e levam as questões daqueles menos favorecidos até os tribunais. E lá não se pode ter como exemplo que se briga por conta dos poderosos, dos grandes políticos, porque isso não é verdade. Isso representa um número muito pequeno na justiça criminal e não serve como paradigma para absolutamente nada. E as mesmas pessoas que levam o caso dos poderosos, dos políticos, também trabalham com os pobres, que é quem frequenta o banco dos réus. Perfeito. Então, é um absurdo esse tipo de fala. E esse tipo de fala, ele enruste, ele esconde algo que é extremamente autoritário. Eu vou tentar explicar o que é. Vamos abstrair que nós também advoguemos para pobres. Vamos abstrair a ação firme das defensorias públicas. Vamos abstrair tudo isso. Vamos supor que se tratasse apenas de pessoas ricas e poderosas. Eu vou te dizer o seguinte: se você cria um caldo de cultura contra estes ditos ricos e poderosos, um caldo de cultura de arbitrariedade, de indevido processo legal, você não tenha dúvida, nenhuma dúvida, que contra os pobres, contra os desvalidos, essa violência, esse indevido processo legal será muito maior. Então, quando você luta por alguém, quem quer que seja ele, isso tem um valor que se espraia, que ilumina toda a atuação do sistema, como foi o caso da cronologia dos memoriais julgados, tema julgado primeiramente na segunda turma e depois pelo pleno. Isso se irradiou, inclusive, para o júri, porque no júri começaram a ver que o réu delatado tem que falar por último. Então, isso favorece, isso ilumina o respeito à lei, o respeito ao devido processo. Faz justiça. Isso é fazer justiça, ponto. Não importa quem. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, mas o reverso também é verdadeiro. A violência, ela não pode ser tolerada nem contra ricos, nem contra pobres. Se você tem uma nulidade no processo, ela tem que ser reconhecida. Seja para quem for. Exatamente, exatamente. Toron, eu acho que a gente conseguiu aqui desenvolver... Mas falta uma coisa. Não conseguiu não. Ainda não. Falta uma coisa. Até agora nós falamos do ordinário, verdade. Substitutivo do recurso ordinário, mas tem um outro vértice dessa questão, que é a impetração de habeas corpus no lugar, por exemplo, de uma revisão. Eu queria lembrar que o Supremo Tribunal Federal recentemente concedeu um habeas corpus importantíssimo, porque se descobriu, pelo exame de DNA, que os pelos pubianos encontrados, trabalho da Defensoria Pública, Rafael Rafaeli, o nome do defensor, lá do Rio Grande do Sul, que os pelos pubianos encontrados na cama ou na vítima não eram do réu condenado, malgrado ela o tivesse reconhecido. Sabe Deus por que razões. Estava nervosa. Um tira chegou para ela e falou: ó, esse cara já confessou, é ele mesmo. Então ela vai lá, não é? Ela vai lá e reconhece. Mas a prova científica, induvidosamente, mostrou que não era ele o autor daquele estupro. E isso foi reconhecido, eu vou dizer aqui para vocês, pelo Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus, em caso em que já havia ocorrido o trânsito em julgado. Eu tive um caso desse, Toron. Hã? Eu tive um caso desse com trânsito em julgado aqui, uma situação, enquanto você procura aí, eu vou relatar uma situação muito peculiar. Um amigo me procurou porque um funcionário dele estava procurado pela polícia. E aí pediu que eu olhasse o processo, fui até o litoral, olhei o processo e havia uma condenação com apelação transitada em julgado, condenando o sujeito por um roubo no interior. E aí, ao analisar os autos, a juíza na sentença tinha afirmado que tinha havido reconhecimento. E o processo não houve reconhecimento. O cara foi foragido do início ao fim, nunca foi encontrado, etc. O tribunal repetiu isso, tanto na apelação quanto nos embargos de declaração que foram opostos. E transitou em julgado.
Eu levei a questão para o STJ e no STJ foi demonstrado que não houve absolutamente nada daquilo que foi afirmado tanto na sentença quanto no acórdão, através de um habeas corpus. E a ministra Laurita Vaz, num acórdão muito bem estruturado, foi a primeira vez que eu vi isso, mas ela pediu que as notas taquigráficas da minha sustentação oral fossem fornecidas a ela, que ela transcreveu na íntegra a minha sustentação oral no voto dela, justamente concedendo o habeas corpus para absolver o réu. Uma situação totalmente Me dá um número, eu quero o número. transversa. Eu quero o número desse habeas. Eu tenho. Agora, você veja... Eu, inclusive, publiquei ele no IBCCRIM, esse habeas corpus. Manda para mim, manda para mim. Agora, veja o seguinte, Paulo. Você obviou, você afastou um constrangimento ilegal pela via do habeas corpus. Vai tocar uma revisão criminal, vai levar quantos anos? É um horror. Pois é. E o habeas que eu referi no Supremo Tribunal Federal é o recurso ordinário em habeas corpus 128.096. 128.096. É um caso recente onde também se admitiu o manejo do habeas corpus no lugar da revisão. Agora, veja, vamos pegar o teu caso. Eu tenho um réu preso. Eu apelo da sentença, destaco preliminares. Por exemplo, uma delas, não apreciação de tese defensiva. Eu vou esperar o lento tramitar de uma apelação ou vou impetrar um habeas corpus concomitantemente? Ora, estabelecido que o habeas corpus não é recurso, mas ação autônoma de impugnação, é perfeitamente possível coexistir a apelação e o habeas corpus simultaneamente, desde que a questão ventilada no habeas seja passível de ser conhecida neste âmbito. Ou seja, se a discussão é idônea no âmbito do habeas corpus, o fato de ter apelação em trâmite não inviabiliza o trâmite do habeas corpus, do assim chamado remédio heróico. A mesma coisa, e com maior razão de ser, vale quando se trata de recurso especial e extraordinário. Porque as matérias veiculadas no especial e no extraordinário são questões de direito, passíveis de ser tratadas no âmbito do habeas corpus. Aí vão dizer, não, mas o habeas corpus, ele é um remédio subjetivo, bobajada. Hoje tem habeas corpus coletivo. Hoje se admite amicus curiae em habeas corpus. E vou mais. O habeas corpus pode ter e tem tido o mesmo caráter nomofilático de consertar o direito que os recursos chamados apelos raros. Querem ver, assim, muito rapidamente? Eu tenho essa pesquisa pronta aqui e vou ler. Quando é que se reconheceu a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado na lei dos crimes hediondos? Foi no habeas corpus 82.959. Quando é que se declarou em que, entretanto, a inconstitucionalidade do dispositivo na lei de drogas de 2006 que impedia a concessão da liberdade provisória? Foi num habeas corpus. É bom lembrar, habeas corpus 104.339, relator o ministro Gilmar Mendes. A mesma coisa na lei de armas. Também se reconhecia, o mesmo dispositivo se reconheceu a inconstitucionalidade. Habeas corpus 100.362. Vou além. Descriminalização do aborto. Habeas corpus 124.306. Não é? Problema da semente, habeas corpus 14461, todas questões gerais. Aí lembraram de dizer, não, o habeas corpus não pode, não sei o quê. Bobajada. Na cara deles dá vontade de esfregar o habeas corpus 110, 118, que diz que pode. Mas aí nós voltamos ao ponto inicial. Jurisprudência defensiva, restritiva, falsos filtros, filtros ilegais, filtros que roubam do cidadão a proteção efetiva que a Constituição diz que os tribunais deveriam garantir. Essa é a verdade. Está corretíssimo, Toron.
Está corretíssimo. Eu concordo com você integralmente. Quando eu te convidei para falar aqui, eu tenho no meu pensamento a seguinte coisa: uma autoridade para falar de habeas corpus hoje no Brasil é você. Ah, imagina. Mas, não, é verdade, tanto pelo aspecto prático quanto pelo acadêmico, como eu falei no início. A tua experiência na advocacia, e especialmente no trato com o habeas corpus, é alguma coisa que precisa ser ouvida sempre pelos advogados, mas principalmente pelos juízes, pelos ministros, porque não é uma visão como advogado, é uma visão de quem quer fazer justiça. Isso é muito importante, Toron. Eu acho que o seu papel como advogado é fundamental, mas está para muito além disso, eu acho. Você é realmente uma sumidade no assunto e eu fico extremamente feliz e honrado com o seu aceite aqui para o nosso bate-papo, doutorão. Obrigado, Paulo. Obrigado. Uma alegria para mim, uma honra a oportunidade que você me dá de falar com tanta gente sobre um tema que é muito importante, não apenas para nós, mas para toda a cidadania, especialmente nesse momento onde se alastra uma visão autoritária, na qual campeiam abusos, e justamente neste momento se fala em cerceamento do habeas corpus. O ministro Fux falou numa pandemia de habeas corpus. Pandemia de atos arbitrários, isso não olham, né? Mas é isso, queria agradecer e dar tchau para todo mundo. Grande abraço. Tem um monte de gente aqui que não consegui falar o nome acompanhando aqui, mas enfim, sintam-se todos aqui abraçados e agradecidos pela participação aqui. Toron, finalizando, eu estava tentando resgatar aqui há quanto tempo nós nos conhecemos. E eu cheguei à data aqui da tua presidência no IBCCRIM, que foi em 95, é isso? 95, 96. Então são 25 anos aí de estrada aí. É uma alegria muito grande falar com você, Toron. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, querido. Um grande abraço a todos e a você especialmente. Tchau. Um abraço, até mais. Até.